Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo nós vamos continuar a nossa aventura por uma galáxia muito distante para falarmos das eras de Star Wars. O universo expandido canônico de Star Wars nos apresentou uma nova era em sua galáxia, a Alta República, o momento em que tanto a República quanto a Ordem Jedi estavam no seu auge. Só que nesse momento de expansão para a Orla Exterior também surge uma nova ameaça, dando origem a uma história complexa e com valiosas lições tanto para mestres como para padawans, como pode ser visto no livro Na Escuridão. E se você curte Star Wars e quer conhecer mais sobre a Alta República, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, que assim você ajuda a Dimensão Cultural a alcançar mais pessoas. Preocupe-se com a força viva, jovem Padawan. Sim, mestre. Na Escuridão é o primeiro livro da trilogia Jovem Adulta da fase 1 da Alta República e apresenta uma história que se passa no mesmo momento dos eventos apresentados em A Luz do Jedi, que é o primeiro livro da trilogia adulta. Enquanto muitos Jedi estavam envolvidos no acidente do hiperespaço que causou a destruição da nave Legacy Run, esse livro vai mostrar como esse acidente vai afetar um outro grupo de Jedi que estavam a caminho do farol da luz estelar. No caso, com as vias do hiperespaço bloqueadas, o Padawan Reef Silas, o Cavaleiro Jedi Dash Rider e os mestres Orla Jaren e Comac Vitus se encontram à deriva em seu transporte, gerenciado por Leox, Af e Geodo. Sem saber em que parte da galáxia eles estão, acabam se abrigando numa estação espacial abandonada, junto com outras naves que também precisaram sair do hiperespaço às pressas. Agora, os Jedi e os seus companheiros precisam administrar o clima entre esses viajantes que vão de civis, comerciantes até contrabandistas em uma estação espacial com uma aura sombria e perigosa. Isso tudo enquanto a ameaça Nihil também paira sobre eles. Agora vai experimentar o poder absoluto do lado sombrio. Na Escuridão é um livro super legal, com uma história bem envolvente, com um toque de terror e uma vibe juvenil bem interessante, até porque traz os personagens mais jovens para o centro da narrativa. Aqui, esses personagens vão passar por um processo de amadurecimento que faz com que eles percebam que a galáxia não é mais a mesma, que o perigo é real e que eles não estão mais protegidos no Templo Jedi ou por uma equipe. Eles entendem que, por mais doloroso que seja, eles precisam mudar as suas atitudes em relação aos novos desafios que surgem e às verdades que são descobertas. Estou com uma sensação ruim. O fato da história se passar numa estação espacial abandonada que foi construída por um povo que não existe mais só deixa a história ainda mais interessante, pois enfatiza a sensação de terror e mistério. Claro que é um terror juvenil que não vai te dar medo, mas te deixa arrepiado. Você sente, assim como os personagens, que tem algo escondido nas sombras, que está se aproximando e você começa a se sentir sufocado quando o lado sombrio ganha força. Você subestima o poder do lado sombrio. E o que está escondido nas sombras também é algo muito interessante. É um dos grandes desafios junto com os Nihil, mas você ainda não sabe o que esperar dessas sombras. Claro que é uma complicação a mais, mas tudo ainda é muito obscuro. E claro que nós vamos descobrindo mais sobre essa história junto com os personagens, que são a parte mais interessante desse livro. Tanto a personalidade única de cada um, quanto a interação entre eles. Uma das coisas mais legais que eu gostei foi a interação entre os Jedi, que possuem uma visão muito específica sobre a ordem que fazem parte, e os civis, que têm uma visão completamente diferente sobre a galáxia. Essas diferenças se complementam, pois acaba sendo uma relação harmoniosa, onde um lado aprende com o outro. E vemos que os civis são tão capazes de encarar o inimigo quanto os Jedi. Aqui conhecemos Reef, um padawan que gosta de ficar na biblioteca e evita se aventurar pela galáxia. Só que a sua mestra, Jora Mali, é transferida para o farol da luz estelar e agora ele precisa se acostumar com a ideia de viver na Orla Exterior. A Jora também foi mestra do Dez, que é um Cavaleiro Jedi, mas ainda jovem, e vai passar por provações que farão ele questionar a sua conexão com a força. A relação de mestre e aprendiz entre Jora e Reef é muito bonita, onde ela diz que tanto seu atual padawan quanto seu antigo precisam encontrar o equilíbrio. Já que 10 ansiava por aventura e Reef prefere a tranquilidade da biblioteca do Templo Jedi. Inclusive, o Reef se mostra muito gente como a gente ao dizer que uma das coisas que o incomoda nas aventuras são os insetos. Coisa que gruda!
Mas o personagem vai além e ao longo da narrativa, o Reef começa a questionar a postura da Ordem Jedi em relação a buscar os sensitivos da Força pela galáxia, ao questionar, né, ao perguntar a preferência deles, o tipo de Jedi que eles querem ser. Dúvidas bem pertinentes para um Padawan e que mostra que os Jedi têm suas próprias opiniões sobre a Ordem. Eles simplesmente não aceitam tudo que o Conselho diz sem questionar. Isso gera alguns ensinamentos que nós já conhecemos, mas que são falados de uma forma diferente, como a clássica frase "seu foco determina a sua realidade". Aqui rola um ensinamento nesse sentido. Diminua sua ansiedade, Obi-Wan. Mantenha-se concentrado no aqui e agora, como deve ser. A interação entre o Reef e a Aphh também é muito maneira, porque são dois jovens de culturas diferentes explorando a galáxia. Então cada um vai ter a sua própria visão em relação ao cenário que se encontram e vai gerar um certo humor ao tentarem entender o estilo de vida do outro. Principalmente a Aphh tentando entender o que são os Jedi, o que gera momentos bem cômicos e que me fizeram shippar muito esses dois, mesmo não tendo um tom romântico na conversa entre eles. E também me fez adorar a Aphh logo na página 33 desse livro, quando ela começa a perguntar com muita naturalidade questões bem pessoais dos Jedi. Sério, é uma das minhas favoritas nessa história. A Aphh faz parte da tripulação da nave que transporta os Jedi junto com Leox e com Geodo. O Leox é descontraído, bem-humorado, leve e possui um estoque de bastões de especiaria para ajudá-lo e manter esse jeito dele relaxado. Ele tem as melhores tiradas desse livro. Já Geodo é um 20-ano, uma raça que se parece com pedra e é o navegador da equipe. Ele é caladão, não se mexe muito e é sensacional. Ah, mas ele é uma pedra. Gente, confia que o Geodo é um personagem muito bom e ele ainda vai mostrar do que é capaz. Eu sabia. Agora, sobre os mestres Jedi que acompanham a aventura, Comac e Orla são velhos amigos e possuem seus próprios questionamentos sobre a força e a postura da Ordem Jedi. Para entendê-los melhor, o livro possui capítulos de flashback que apresentam uma missão que Comac e Orla fizeram juntos enquanto ainda eram padawans e que gerou um peso que eles carregam até hoje em seu emocional. E em meio às suas dúvidas, muitas vezes eles recordam os ensinamentos de Mestre Yoda. Sim, Yoda é mencionado. Yoda? Você procura Yoda? É algo muito importante para a narrativa? Não. Mas toda vez que o Mestre Jedi é citado, a gente vê o quanto o personagem tem um peso na Ordem Jedi. Comac questiona que a existência do lado sombrio ocorre, pois os Jedi não analisam a força na sua totalidade, focando apenas no lado da luz. Além disso, ele é um folclorista. Ele viaja pela galáxia e registra as lendas de diversos povos. E ele sabe que todas as lendas têm raízes em alguma verdade. Ou seja, ele é um Jedi historiador. Cara, isso é muito perfeito e eu me senti muito representada aqui. Certo. Em suas aventuras, Comac descobre que alguns objetos podem ser utilizados como receptáculos da força, tanto para o lado sombrio quanto para o lado da luz, deixando a narrativa ainda mais complexa. Já Orla é questionador e provocativo em relação à busca de Comac por histórias e os seus artefatos. Faz questão de lembrar que cada ser na galáxia tem algo para ensinar, sendo Jedi ou não. E sua história traz informações sobre a estrutura da Ordem Jedi ao mostrar que Orla é uma andarilha, uma Jedi independente às regras do Conselho. Além de afirmar que todos os caminhos podem levar a uma compreensão mais profunda da força. Ou perceber que até a força pode ter certo senso de humor. Graciosa até o fim. Na Escuridão é um livro excelente que te prende do início ao fim e que, em meio a uma narrativa com um toque certo de terror, traz uma discussão bem interessante sobre o equilíbrio. Os Jedi questionam a postura da Ordem, os seus sentimentos e o que significa encontrar o equilíbrio e o seu caminho na galáxia. Mostrando que são dúvidas comuns entre todos os Jedi, independente de serem padawans ou mestres, e que questionar as atitudes do Conselho não é algo que surgiu apenas no período dos episódios 1, 2 e 3. Traz uma nova percepção sobre a galáxia e complementa a história de A Luz do Jedi. Inclusive, a sugestão de leitura da Alta República é alternando entre a trilogia adulta e a jovem adulta. Assim, Na Escuridão seria o segundo livro na ordem cronológica, expande a galáxia ao apresentar a cultura de povos antigos e mostra que qualquer um pode ser Nihil. E como vou diferenciar o bem do mal? Você saber vai. E isso foi o que eu achei de Na Escuridão, que é um livro bem legal de acompanhar. Eu li bem rápido, porque é uma história muito maneira mesmo. E assim, tem uma leitura mais leve, né, por ser uma história jovem adulta, mas não perde a seriedade em relação ao que tá acontecendo na galáxia naquele momento, né? Então agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, assim, vocês já conheciam esse livro, já tinham lido, qual foi o momento favorito, o melhor personagem pra vocês, e se vocês ainda não leram, se ficaram curiosos, né? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima
e que a força esteja com vocês.